Como, ao mesmo tempo que o tempo tá lindo, né? Tá um dia ensolarado na maior parte do país, a gente sabe que a umidade tá abaixo dos 30%. E que é o índice mínimo considerado satisfatório pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Daí, os problemas respiratórios vêm, como a faringite, a sinusite, a amidalite, a otite, a rinite, a laringite, e podem se agravar devido ao aumento na concentração de poluentes, viu? Só pra você ter uma ideia, eu sei que o Brasil é enorme e cada cidade tem a sua realidade, mas aqui na capital paulista, por exemplo, a gente permanece em estado de atenção por conta da baixa umidade. Aqui não chove, gente, há mais de 30 dias. E se os cuidados não forem tomados, os problemas respiratórios podem se complicar, viu? Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre tudo isso e o que é que a gente pode fazer com a nossa saúde. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Edson Monteiro, que é otorrinolaringologista, ex-presidente da Associação Médica Brasileira de Ortomolecular e que vai bater um papo gostoso aqui com a gente. Dr. Edson, muito obrigada por ter vindo. Esse é um assunto importante e urgente, né? Com certeza. Estava conversando contigo ali fora, a população está sofrendo realmente. E o que me chamou a atenção, até ontem a gente em reunião com a produção falou, vamos falar desse assunto, é que eu vejo que na própria mídia existem muitas controvérsias. A gente ouve coisas que eu sei porque eu gosto de pesquisar um pouquinho de medicina, que são até erradas, como não usar umidificador, enfim. Como é que está essa situação hoje? O que é que a gente tem que fazer para ficar melhor, para evitar essas doenças complicadas? Bem, eu quero agradecer a oportunidade de falar isso, prestar um serviço à comunidade, que é o papel da emissora, né? O papel da mídia. É importantíssimo, porque nós até nos frustramos, às vezes, quando você está atendendo as pessoas, que você dá uma orientação e você vê essa orientação sendo deturpada, orientações contraditórias. Por exemplo, a questão do umidificador que você tocou o assunto. É importantíssimo usar o umidificador. E a gente vê, às vezes, as pessoas colocando que o umidificador aumenta fungo no ambiente, que não pode umidificar o ambiente por conta de aumentar problemas de infecções respiratórias. Muito pelo contrário, gente. Tem que usar o umidificador, mas não com exagero. Quer dizer, não usar o umidificador na carga máxima para deixar tudo molhado, parede molhada, o chão, o piso molhado. Não. O umidificador você tem que colocar de uma forma, na regulagem mínima, se tiver regulagem, se não tiver, a porta do quarto aberta, para que ele sature o ambiente e o excesso saia para fora. Tem que ter umidificação. A Organização Mundial de Saúde coloca 30%, como você falou, né, Cláudia? Uhum. Acontece que o ideal para a nossa respiração, quer dizer, nariz, para o pulmão, é acima de 60%. Entre 60% e 75% é o ideal, né? Claro que acima de 30% é o indispensável, mas nós estamos atingindo índices de 10%, é deserto do Saara. É deserto do Saara e é prejuízo para a nossa saúde. Aprendemos agora juntos, porque eu também não sabia, que a gente deve deixar o umidificador no mínimo e não no máximo. Não no máximo. Então, ele no mínimo, num ambiente pequeno, porta aberta. Isso. Mas tem que ligar. Tem que ligar. Quem tiver posse, condição de gastar 30, 40 reais, nem todo mundo pode. Mas quem pode, compra um aparelhinho que vende pela internet. Você põe lá numa busca na internet, você põe higrômetro. Não é hidrômetro que é aquele da água, né? O cavalete da água. É higrômetro. Então você coloca lá e aí você pode colocar no seu quarto, ele usa bateria, pilha, que dura mais de ano, e aí ele vai mostrar como é que está a umidade do ar. Em casa de relojoaria também vende tudo. Sempre que tiver abaixo de 60%, então você deve colocar o umidificador para funcionar, mas sempre no mínimo. Por quê? Porque ele vai saturando o ambiente, não precisa colocar em carga máxima, que você vai molhar tudo em torno do aparelho. Uhum. Agora, a gente também tem informações, inclusive informações que o próprio governo está fazendo questão de divulgar, e é que se a gente não tiver o umidificador, a gente pode usar aquelas toalhas molhadas, pano, balde com água. Como é que é isso? Como é que seria o uso ideal? Não é muito eficaz, mas é indispensável que seja feito, já que não tem um umidificador ou um climatizador, que é um aparelho maior, mais caro até. Porque nós sabemos que o Brasil é imenso e nem todas as pessoas podem ter um umidificador que custa na faixa de R$200, algo assim. Então, você deve colocar sim,
Toalha, pode ser, mas se você pegar uma vasilha, colocar água na vasilha e colocar no quarto, quanto maior a vasilha, a área da vasilha maior, por exemplo, uma bacia, não uma coisa muito fechada. Aquelas bacias abertas, né? Que a gente às vezes põe roupa Quanto de maior a molho. superfície, quanto maior a área, maior a evaporação. Banheira então, de bebê, que às vezes a gente não vai usar à noite, né? Enche a banheira d'água, deixa ali do lado do Exatamente. Do bebê. E sempre com a porta entreaberta para que não haja saturação excessiva do ar, para que o excesso seja carreado. Tá. Bom, a gente também tem a recomendação de evitar exercícios físicos entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Isso deve ser realmente seguido à risca. Exatamente. Se você acha que fazer atividade física... Aliás, nessa fase, deve até parar a atividade física, quando está o clima muito seco, principalmente nos horários que a Cláudia colocou. Principalmente nesses horários. Mesmo né? em ambiente fechado? Mesmo, depende da umidade do ar, porque como você faz atividade física, você precisa de respirar o ar para dar qualidade para a oxigenação no pulmão, ele precisa ter saturação de água, o ar. Como o ar está muito seco, o fato de você fazer atividade física vai gastar a água que você tem no organismo, prejudicar a sua saúde. Então, evite esforço físico nesse momento. Tá ótimo. E também a questão do sol. É importante a gente ficar em área mais protegida? Com certeza. A área mais protegida, ficar mais à sombra, tudo para evitar a evaporação e evitar a desidratação. Tá. A gente vai abrir um espaço para você participar. No próximo bloco, o Dr. Edson vai responder as perguntas. E eu sei que já tem gente com complicação em função dessa falta de umidade no ar. E eu já queria fazer uma primeira pergunta. Tem muita gente que está em dúvida, está com muita dor para respirar, está com dor no peito, dor nas costas. Eu queria saber se essas dores podem significar uma pneumonia e se pneumonia pode aparecer sem febre. Em geral, a pneumonia apresenta febre se a pessoa tiver a imunidade muito boa e se a pneumonia estiver já avançada. Se a pessoa já tiver com a imunidade comprometida e a pneumonia está incipiente, quer dizer, está no início, a pessoa pode ter a pneumonia sem ter febre ainda, né? Mas a pneumonia é uma coisa que evolui muito rápido, principalmente se a imunidade está comprometida. Então, pode sim, a sua pergunta é pertinente, precisa ter cuidado. E nessa fase que nós estamos vivendo agora de clima muito seco, todo o aparelho respiratório de nariz a pulmão está comprometido, porque o ar, a via respiratória precisa de água, o ar precisa vir com água. Então, você está sujeito a rinite, sinusite, pneumonia, uma série de transtornos respiratórios. Beber bastante água ajuda nesse caso? Ajuda muito, ajuda bastante. Tem que beber água. E foi muito importante essa colocação. Beber água de coco, evitar refrigerantes, evitar alguns chás que são diuréticos, gente. Então, evitar líquido que seja diurético. Então, é água mesmo, água Perfeito. mesmo. No próximo bloco, você participa, doutor Edson Monteiro responde a sua pergunta. 0 operadora 11 2202 8432 ou através do e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Me dá um minutinho que eu volto aqui já, doutor. E olha aí, essas são imagens ao vivo aqui do Pacaembu, dia lindo, céu azul. Olha, mas a gente percebe, né, que tem uma camadinha mais clara ali, que é um tanto de poluição e a gente precisa driblar tudo isso. Aproveitar esse dia maravilhoso com sabedoria, fazendo boas escolhas. E como o ar está muito seco, a gente hoje está falando sobre os problemas respiratórios provocados e, na verdade, agravados pela diminuição da umidade do ar, com o Dr. Edson Monteiro, que é otorrinolaringologista. A gente já falou um pouquinho sobre a importância da gente manter o ambiente umidificado na medida certa, da gente tomar bastante líquido. E agora, nosso momento de respostas, né? Você que já mandou a sua pergunta, vai ter a sua resposta aqui agora. A Cleice Fuente, ela mandou pelo Facebook ainda cedo, ela pergunta: para diminuir a secura que sentimos na garganta e no nariz com esse tempo em níveis críticos de falta de umidade, se colocar uma máscara daquela que os enfermeiros e médicos usam, molhada, e colocar na boca, ajuda a não piorar a garganta e o nariz? Ajuda de fato, mas é antiprático, né? É desconfortável fazer isso, mas de fato ajuda. Você está concentrando umidade na via respiratória alta. Ajuda. Agora, essa máscara molhada, úmida, né? Na verdade, a gente respirar e voltar, isso não é prejudicial? Não. Não? Não, porque na verdade você está até filtrando o ar que está entrando para a respiração.
Não tem problema nenhum, mas seca rápido, né, Cláudia? Então, seca rápido. ajuda, é desconfortável, seca rápido, mas, de fato, respondendo objetivamente a tua pergunta, ajuda. Mas tá aí, uma boa sugestão vinda da nossa Não tinha telespectadora. pensado nisso, Obrigada, inclusive. Cleice, pela ajuda aqui. Doutor, tem várias perguntas, me dá um minutinho, eu volto para a gente responder a todas elas, tá? Tem uma pergunta aqui que veio de um telespectador, deixa eu achar aqui, já estava aqui facinha. Bom, tem várias perguntas. Então, eu vou fazer a pergunta da Cláudia Merencio da Silva. Ela pergunta se tem alguma coisa que possa ser feito, além de beber bastante água e umidificar o quarto nessa época de clima muito seco. Se alimentar direitinho, consumir bastante líquido, como falamos, evitar líquidos que sejam diuréticos, como alguns chás, refrigerantes, bebida alcoólica, que são diuréticos, então vai piorar a situação. Consumir bastante verdura e fruta, isso é importantíssimo para hidratar. Todo alimento que tiver bastante conteúdo de líquido, de água nele, você deve ingerir. Olha que bom, então até na alimentação a gente também tem que ficar de olho e tomar cuidado. O Antônio Gonçalves, de Itu, São Paulo, ele diz que sofre de bronquite há vários anos, com esse tempo muito seco, costuma sofrer com falta de ar, fica tossindo muito, mas soube que se tomar banho de água fria pode melhorar. Isso é verdade? Não tem relação com tem nada a ver com esse problema do ambiente seco. O fato de tomar banho frio é importante em todos os sentidos para aumentar a imunidade, faz mais bem à saúde do que o banho quente, o banho frio, porque estimula a pele, estimula a circulação, mas no caso da hidratação, não tem muito a ver, não. É verdade isso? O banho frio, então, ajuda mesmo no caso da bronquite? Ajuda sim, ajuda porque melhora a circulação, melhora até a imunidade da pessoa. E o banho quente não, deve-se evitar. Tá, joia. Né? Bom, o Cássio Charão, ele está dizendo que está sofrendo com esse clima muito seco e foi ao médico e o médico receitou para ele descongestionante nasal. Ele quer saber se foi um procedimento correto. Aliás, tem muita gente usando descongestionante nasal. É o procedimento correto nessa época? Não. O descongestionante, esses vasos constritores nasais e também oral, já aproveito para explicar isso, deve ser evitado. Sempre deve ser evitado. E nessa época, pior ainda, porque vai ressecar a mucosa, vai ressecar o nariz, vai ressecar todo o trato respiratório. A pessoa, às vezes, está com secreção, porque é uma resposta do nariz à secura do ambiente e produzir mais muco, mais catarro, mais secreção, para poder fazer a umidificação da cavidade nasal. Aí você pega e começa a tomar descongestionante e tem um problema muito sério. O descongestionante, quando toma, no nariz e no pulmão, na traqueia, tem microcílios, micropelinhos que não dá para ver a olho nu, só com microscópio. E eles carregam o catarro, o muco, através da respiração. Quer dizer, ou a pessoa elimina ou a pessoa engole. Quando você toma um descongestionante, paralisa esses cílios. Fica sujeito a sinusite. Olha, isso é bom a gente saber, hein? O Paulo Silva Santos, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Olá, Cláudia, doutor Edson. Gostaria de saber como devemos lavar o nariz corretamente com soro. Cláudio. Paulo Silva. Paulo é assim. Evitar usar soro. Se não tiver outro recurso, paciência, mas evitar usar soro fisiológico. Isso sempre ou só nessa época? O soro fisiológico, nós médicos usamos mais no pós-operatório. Nessa época, o ideal, existe no mercado 3 ou 4 marcas, é usar água do mar dessalinizada. Porque o soro, quando tem solução salina, o soro normalmente, que vende até para colocar no nariz, soro, ele vai ressecar a mucosa. Você está colocando um líquido no nariz, que na verdade ele vai ressecar, como se você estivesse tomando água do mar. Entende? Agora, a água do mar dessalinizada, tirado o cloreto de sódio dela, o sal da água do mar, ele tem vários minerais dentro dela que melhora a mucosa do nariz, hidratam. Mas também tem no mercado um gel que é de solução salina, pouco concentrado, que você coloca no nariz e deixa o nariz hidratado. Essa é a melhor forma de você usar. Como colocar? Você deita. O ideal seria você deitar, e você, quando vai colocar a gota ou o spray do lado do nariz, do lado direito, você deita a cabeça para trás e vira a cabeça para o mesmo lado. E a mesma coisa para o outro lado. Esse é o ideal para se pegar remédio no nariz. Aí essa água marinha dessalinizada vem para... Pela lateral e pelo teto do nariz.
Se você colocar em pé assim, ela vai pelo soalho do nariz. Se você deita e ainda tomba a cabeça para o lado que você vai pingar, ela vai pelo lado e um pouco pelo teto do nariz. Um pouco, mais pelo lado do nariz. Então, o ideal é fazer deitado e a cabeça tombada para o lado que vai pingar. Tá, ok. Tem umas perguntas que são parecidas aqui em relação a essa higiene do nariz também. E a pergunta fala de crianças pequenas. Se é aconselhável o uso de soro. De novo, mais uma vez, então acho que a resposta é a mesma. O melhor é usar água marinha dessalinizada, não é isso? Água marinha dessalinizada. E se é aconselhável colocar de um lado para sair do outro e fazer esse procedimento em bebês? O ideal é você usar sempre bebê, principalmente os lactentes, você deve fazer sim a higienização, a limpeza antes da mamada e depois que mamou, para limpar o narizinho até do leite que regurgita e tudo. É importante sim usar nas crianças, nesse clima então, mais frequente. Ok, o Paulo Roberto da Silva, de São Paulo, ele pergunta se o umidificador ajuda na prevenção da gripe. Olha, quando você usa o umidificador, o que está acontecendo? Você está deixando o ar mais úmido e todas as partículas no ar, que pode ser vírus até, poeira, ácaros, tudo que fica pelo ar, eles acabam precipitando. Nesse sentido, com certeza, você melhora a prevenção contra a gripe. Por que no inverno aumenta a quantidade de gripe? Além do choque térmico, o clima fica seco. Então, fica mais suspenso no ar bactérias e vírus. Então, se você tiver um ambiente mais umidificado, você precipita essas partículas e melhora essa situação. Mas eu acho que vale lembrar para todo mundo, que o doutor Edson já esclareceu aqui, que eu particularmente não sabia que o umidificador tem que ficar no mínimo, né? Pouca névoa. E se você não tem controle dele, a porta do quarto aberta. Perfeito. Jorge Magalhães pergunta o que a pessoa que é muito alérgica deve fazer nesse tempo seco para amenizar essa alergia? A pergunta é muito boa. A pessoa alérgica, nesse tempo seco, se não tiver outra forma, tem que tomar antialérgico. Mas o antialérgico, ele tem um problema, porque ele resseca a mucosa. Ele resseca o nariz, resseca a garganta, o antialérgico. Então, claro que você tem que tomar se tiver necessidade extrema, mas o ideal nesses casos, mediante orientação médica, é tomar corticoide. A cortisona faz o mesmo papel praticamente que o antialérgico e não tem esse problema. Claro que a cortisona usada sem orientação, ela tem outras repercussões negativas. Mas o ideal é esse, Cláudia. A cortisona? A cortisona. Mas a cortisona a longo prazo, ela tem alguns prejuízos para a saúde também. Tem, mas aí você vai usar por um período curto para amenizar o quadro, né? Porque ela funciona como um anti-inflamatório muito importante. Então, usar como anti-inflamatório. Não usar inadvertidamente e usar sem critério. Usar continuamente. Isso não. Tá. Maristela Silveira, ela é de Minas Gerais, ela diz que tem bronquite e que está agora, nessa época do ano, fazendo muito mais uso da sua bombinha. Ela quer saber se o uso frequente da bombinha é prejudicial nesse caso, nessa época mais seca do ano. A bombinha tem que ser usada na crise, para resgatar da crise. Precisa usar. Mas ela também pode favorecer o ressecamento, mas jamais deixar de usar a bombinha para o resgate. Não é? O que você tem que fazer, além da medicação preconizado pelo médico, pneumologista, enfim, o que você está usando, tem que fazer todos os cuidados que nós já viemos falando até agora. Umidificar o ar, procurar você tomar um banho que tenha mais vapor no seu banho, assim. E Perfeito. Tomar muito líquido e os alimentos que nós falamos. Legumes, frutas, verduras. Frutas. A Anita Tereza Besser Bucolo, de São Paulo, ela pergunta se a tosse seca acontece por causa de doenças respiratórias. Tosse seca é o calcanhar de Aquiles da medicina e dos pneumologistas e do otorrino e de várias especialidades. Tosse seca pode ter uma série de razões, inclusive essa que você cita, né? Mas pode ser por refluxo, a pessoa pode ter um problema de refluxo do esôfago, pode ser uma sinusite crônica, tem vários fatores. Esse é um deles. Agora, a tosse seca, ela tem uma característica mais alérgica do que a tosse, que é aquela tosse mais encatarrada, que faz barulho? A alergia pode desencadear, sim, a tosse seca, né? Que é um dos fatores. A tosse encatarrada, ela é mais já uma bronquite catarral, a pessoa está com um quadro de catarro no pulmão, inflamação das vias respiratórias, produziu muco, produziu catarro. Então, geralmente, a alergia está associada, sim, mais à tosse seca, mas não é o único fator. Não é só alergia que Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Uma pessoa pode ter tosse por um longo tempo, assim, é uma tosse frequente, sem uma causa aparente e tosse sempre?
sempre tem causa. Quando a gente fala que não tem causa é porque a medicina não descobriu a causa. Pode ser de origem até psicogênica, mas tem, causa tem que ter. Ou é alérgico, ou é a questão ambiental, o clima, porque a mucosa seca, como nós estamos agora vivendo, ela acaba irritando a laringe, onde tem a corda vocal, propicia a tosse. Uma das defesas da laringe é produzir tosse. E todo esse aparelho respiratório, a defesa ao clima seco é produzir muco. Produzir catarro. Por isso que não deve tomar descongestionante. Isso gera tosse. E você porque disse que irrita. pode ser psicogênica, ou seja... Às vezes a pessoa tem um problema emocional, ela pode somatizar na laringe. Às vezes a pessoa tem aquela bola na garganta que a gente chama de globos, né? Tudo. Então pode desencadear, inclusive, o sintoma da tosse. A tosse é bem complexa. Às vezes o médico pena para conseguir debelar um quadro desse, né? Mas uma pessoa com uma tosse frequente precisa procurar ajuda, Precisa né? procurar até ajuda. Porque incomoda Pode ser até o irritação vizinho, do né? nervo porque do é uma pulmão. tosse que faz barulho. Pode ser irritação do nervo do pulmão, do nervo frênico. Então precisa ver se não está com problema já do vago. Aí já é uma questão neurológica. Questões neurológicas também do sistema nervoso central pode gerar tosse. Então tem muitos fatores. Bom investigar. Ok, conversei com o Dr. Edson Monteiro, otorrinolaringologista. Dr. Edson tem mestrado e doutorado pela Unifesp, foi o presidente da Associação Brasileira de Ortomolecular e está sempre aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Ele é médico clínico do Instituto Viver Mais e Melhor, espaço de prática biomolecular e nutrigenômica que promove o equilíbrio e a saúde integrada, porque o corpo é uma coisa só, né? É isso mesmo. E está tudo relacionado. Mais informações no site www.edsonmonteiro.med.br e o e-mail edson@edsonmonteiro.med.br. Telefone 0 operadora 11 2950 2339. Muito obrigada, doutor Edson. Foi um prazer recebê-lo. Prazer Até a próxima, viu? Até. Vamos falar de saúde, né? Bom...